Opa, eu sou o West, e para quem não me conhece, eu analiso obras no geral, mas especialmente mangás e animes. E no vídeo de hoje, a obra em questão vai ser Death Note, mas não vou analisar a obra no geral, vou falar mais sobre um personagem em questão, que acho que pelo nome do vídeo, pela thumb, vocês já devem saber, que é o Nier. Bom, o Nier, pra você que é fã de Death Note, já sabe quem é, sabe qual é o personagem e sabe do porquê eu estou fazendo esse vídeo. Porque é simples, o Nier é um personagem extremamente odiado e subestimado pelos fãs de Death Note a mundo afora. E esse vídeo é pra mostrar do porquê essas pessoas não gostam do Nier, mostrar o que fez elas não gostarem do Nier, né? E do arco dele no geral. E eu vou mostrar porque isso não faz muito sentido. E também mostrar que no anime talvez não seja a melhor opção para ver esse arco, porque no mangá o Death Note em si é melhor. Só que especialmente pós-morte do L, o mangá é bom, ainda extremamente muito bom. No anime também, mas ele peca algumas coisas em relação ao Nier, né, o personagem do Nier. E agora eu vou explicar do porquê o Nier ele é tão inteligente e gênio como o Light e o L, e as pessoas não reconhecem isso, e explicar também a parte da caracterização do personagem e a escrita dele, que também é muito subestimada e odiada pelos fãs de Death Note. Bom, pra fandom de Death Note não gostar do Nier, tem mais motivos, são vários motivos, não é só um especificamente. Eu vou botar todos aqui de maneira geral, tá? Mas eu acho que, dentre os motivos, tem um que é o principal, que é o fato dele não endeusar o L, como os personagens dentro de Death Note fazem, como o Melo, ou como os próprios agentes, e como a própria fandom endeusa o L, né? É metade, né? Endeusa o L e endeusa o Kira. E como o Nier, ele, por mais que ele reconheça o L como alguém superior a ele e alguém inteligente e alguém incrível, ele não endeusa o L. Ele põe o L como uma pessoa que, por mais que ele tenha sido incrível, que ele é muito inteligente, que ele foi o melhor de todos, ele fracassou. Ele perdeu contra o Kira. Então, o Nier, ele consegue dividir as coisas, separar as coisas, que é o quê? Ele ter sido incrível e por ele ter fracassado contra o Kira, entendeu? Só que a fandom, ela não tem isso. Ela tipo assim, o L é o melhor de todos, sempre será. E aí quando o Nier surge pra substituir o L, que de primeira pronta as pessoas já falaram, pronto, vamos substituir o L, só que o L sempre vai ser melhor porque elas gostam mais do L. E somando isso com o fato do Nier não endeusar o L, ele, ao mesmo tempo que gosta do L, ele faz sim, digamos que, entre aspas, críticas, dizendo que ele fracassou contra o Kira e etc, que ele perdeu. As pessoas começam a pegar antipatia pelo Nier, pelo fato dele não gostar do L, como elas gostam, né? Aí você vai falar, mas então fãs do Kira gostam do Nier? Primeiro que não, porque o Nier, ele foi quem venceu o Kira, né? Então ele é ruim pros dois, porque ao mesmo tempo que ele não endeusa o L, ele consegue ser, entre aspas, melhor que o L e vencer o Kira. Ou seja, ele afeta negativamente as duas fanbases de ambos personagens. Os ambos que são os personagens mais famosos e amados de Death Note. Ou seja, ele é um personagem que a área que ele impõe ali na obra é muito perigosa em relação a fandom, porque ele tá alfinetando, né, digamos, indiretamente, até diretamente, os dois personagens que as pessoas mais amam nessa trama, tá ligado? Nessa obra. Então fica difícil a fandom gostar dele quando ela é muito baseada na emoção, ela é muito, eu gosto desse, eu gosto daquele, e é isso, se esse personagem não gosta do meu personagem favorito, logo ele não presta. E aí, tendo isso em mente, isso não é só em Death Note, é em obras no geral, não só em anime, mas no geral. E no personagem como Nier, que ele afeta esses dois, que são os maiores da obra, fica difícil pra fandom ganhar empatia por ele. Eu acredito que seja o maior motivo para as pessoas não gostarem do Nier. Claro que tem outros, por exemplo, o Nier, ele tira as coisas à bunda, né? Ele não é igual o L, que elabora, igual o Light, que faz estratégias, ele só fala, ele só tira do cu e acontece. Isso é até correto se você ver só um anime, porque o anime deixou isso. Tanto que tem uma cena que eu acho a pior cena de Death Note pra mim, que é a cena que o Nier tá parado, do nada ele
tudo fica branco, começa a girar as coisas em volta dele e pim, ele tira da cabeça, tá ligado? A coisa literalmente da cabeça. Já no mangá, tem páginas que são vários textos explicando a elaboração do Nier, igual o L fazia. Só que o anime, né, que eu vou falar mais, vou aprofundar mais no próximo tópico, né, sobre a adaptação do anime, sobre esse arco. Mas o anime, ele corta esses pensamentos que o Nier tem, e aí passa a visão que ele tira tudo da bunda. Mas não, só foi cortado, né, e acaba que as pessoas têm essa visão ruim. Que aí eu já nem culpo as pessoas, porque é algo que um anime, obviamente, vai ser muito mais visto e popularizado que o mangá. Então, se você vai fazer uma adaptação, eles escolheram adaptar o Nier como um gênio, mas não um gênio como L, que elabora, mas um gênio que é só sortudo, tipo um gênio que ele é inteligente e sortudo. E eu acho que isso não ajudou o Nier, e eu não jogo toda a culpa na Fandom, porque realmente o anime adaptou muito mal os pensamentos e elaborações do Nier, que faz parecer que ele não é inteligente, ele só é ajudado pelo roteiro pra narrativa seguir. Agora falando mais sobre a inteligência do Nier, né? Agora com base não só na minha opinião, mas em um fato, vou usar aqui o Databook, né? Que é o Black Edition Volume 7, How to Read. Tá, inclusive eu vou comprar ele físico, tô pensando em comprar. Enfim, nesse Databook tem explicações dos personagens, né? Tem uma página para cada um explicando algumas coisas e os pontos positivos dele em relação à inteligência e etc. E se você analisar, a página do Nier com Kira e com L não é algo tão diferente em questão de inteligência, se você reparar os termos ali usados. Como podemos ver, em inteligência, o Nier é superior, em motivação e criatividade ambos são o mesmo nível, 10/10, o L é superior em disposição para agir, que tem duas interpretações mais ou menos. Tem a tradução literal, que é a sua capacidade, né, a sua disposição de agir, e uma interpretação que é mais sobre algo mais psicológico, sobre emocional, que eu não sei, não vou levar isso em consideração exatamente, porque não está nada conclusivo. Então, seria em questão da tradução literal que o L vence, né? Em questão de vida social, o L vence, mas é por 1, e o Nier tem 0, ele tem 1, muda muita coisa, e não é muito relevante para os dois, porque é algo que eles dois não utilizam em suas investigações. E esse gráfico funciona que cada linha, né, todas as linhas aí, tem 10 pontos. Eu peguei os principais pontos, né, seria criatividade, disposição para agir, inteligência e motivação. Peguei do Nier, do L e do Light. Dividi por 4 para fazer uma média. Ficou em terceiro Nier com 8.5, segundo L com 9, em primeiro o Light com 9,25. Então a diferença entre eles não é nem de um ponto, para você ter uma ideia. Não tem nenhum dos três tem um ponto à frente do outro. Nenhum ponto. Por exemplo, a diferença do terceiro do terceiro pro primeiro é de, acho que 0,85, 0,75, alguma coisa assim. Então você vê que o Nier, ele é tão gênio como os dois, e tem pontos que ele é superior aos dois, inclusive. Porque o Nier, ele é o único, ele tem 10 de inteligência, o Light tem 9, por exemplo. Então, o Nier é tão inteligente como eles. Então acho que é muito estranho as pessoas falarem que o Nier não é tão inteligente como os dois, que ele é até burro. Só que as pessoas usam muito de argumento que o Nier, ele pegou o trabalho pronto, né? Que o L, que eles tinham os arquivos do L, que ele já tinha boa parte da investigação ali na mão dele, mas não. O Atari, antes do L morrer, antes do próprio Atari morrer, ele apagou todos os arquivos. Ou seja, o Nier não tinha nenhuma informação sobre as investigações do L. Ele não tinha. Tanto que quando tem aquele time skip pós-morte do L, não só para mostrar como que ficou o mundo com a imposição do Kira, mas também para dar tempo tanto do Melo, tanto do Nier chegarem aonde o L chegou antes dele morrer. Então não, o Nier, muito menos o Melo, não tinham arquivos para ajudar eles no caso. Eles fizeram igual o L, fizeram sozinhos, foram desenvolvendo até chegar no Light, que no caso o próprio Nier chegou no Light, com a ajuda do Melo também. Bom, e a minha conclusão sobre isso tudo é que o Nier, na minha concepção, é um bom personagem, ele funciona, não tô falando que ele é o melhor do Death Note, o melhor da história dos animes, mas ele ainda assim é um personagem que funciona. Ele é muito inteligente, assim como o Kira, assim como o Light, ele não é burro, ele não teve ajuda de L, alguma coisa do tipo.
Eu acho que ele sofre muito ódio por duas coisas: pela má interpretação e entendimento das pessoas da obra, e também pela má adaptação do anime sobre o arco final. Mas é isso. Normalmente é só minha opinião, é só o que eu acho, é só a minha visão ao ler e assistir a obra. E é isso. Tomara que pra quem gostava do Nier não saber o motivo, agora saiba porque ninguém gosta dele. E pra quem não gosta dele, que tá vendo esse vídeo, talvez passe a gostar dele, porque eu acho que é um personagem que eu acho que é legal. Eu acho que é legal, tipo, é bom gostar do Nier. Ficar atacando ódio nele não vai dar muita coisa. Mas é isso. É o que eu acho, não é a lei. Você pode comentar aí a sua opinião, se você concorda, se você discorda, se você concorda de algumas coisas, mas discorda de outras. E é isso, e falou, até o próximo vídeo.